E enfim, irmãos, chegamos então à conclusão deste nosso estudo, ao concluir todo este assunto sobre o tribunal de Cristo. E um dos textos ao qual eu queria trazer aqui uma palavra para os irmãos é sobre a bendita esperança do apóstolo Paulo. Eu não sei se os irmãos já lembram que lá no início do texto, do estudo, eu tinha colocado dois textos base, para que nós estudássemos. Que está situado em 2 Coríntios, capítulo de número 5. E também 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 a seguir, Então, se os irmãos forem lá com a nossa conclusão para 2 Coríntios, capítulo de número 5, os irmãos vão nos compreender melhor. E então, lendo o texto de 2 Coríntios 5, eu vejo o apóstolo Paulo, no meio de tantas aflições e sofrimentos, ele sendo consolado pelos pensamentos, de que as coisas terrenas são por pouco tempo, mas as celestiais, elas são eternas. E ele continua falando de uma esperança que o sustém. Um corpo eterno e celestial tomará lugar do seu corpo terrenal, aonde ele espera viver até o arrebatamento da igreja, até a vinda de Cristo, e então poder aí receber o seu corpo celestial, sem ainda antes passar pela experiência da morte. Mas ainda que Deus tenha planejado diferentemente para com ele, não teme a morte, mas ainda que ele diz que ainda que ausente do corpo, para ele se torna uma alegria, porque estar ausente do corpo é estar presente para com Deus. E aí, irmãos, ele diz, estando ausente do corpo, receberá um corpo novo e glorificado. Aonde esse pensamento me leva a pensar quando naquele dia ele estiver ao encontro do Senhor, então para prestar contas a Deus diante do tribunal de Cristo. E também eu tenho aqui o segundo tópico desta conclusão, no verso 6 de 2 Coríntios capítulo 5, ele representa a ausência de medo ao enfrentar a morte do apóstolo Paulo. Isso explica a sua confiança. E primeiro, o conhecimento de que a morte não seria uma ameaça aos interesses do seu ser, porque estar ausente do corpo significa e é o mesmo de que estar presente para com o Senhor. Em segundo lugar, o conhecimento de que a morte não destruiria o propósito da sua vida, a saber, ser aceitável a Cristo. E, em terceiro lugar, o conhecimento de que a morte não impediria o recebimento dos galardões, dos seus galardões, pelas obras aqui feitas. E para nós encerrarmos, concluirmos de vez, eu tenho um terceiro tópico nesta conclusão, que está inserida nos versos 9 e 10 de 2 Coríntios capítulo 5,
aonde diz assim, o apóstolo Paulo: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras. E uma pergunta: a qual juízo isto se refere? Ao juízo de crentes? Ou o juízo onde todos os condenados serão julgados? Eu concluo dizendo que se descreve a um julgamento de crentes. Primeiro, por causa do uso do nome, do pronome nós. Em segundo lugar, em conformidade com Apocalipse capítulo 20, e os versos 4 até os 6, aonde os dois julgamentos serão separados por cerca de 1000 anos. As coisas feitas por intermédio do corpo são aquelas praticadas na vida terrestre. E uma das coisas, elas praticadas na vida terrestre. E uma das coisas, como que alguém possa receber por aquilo que é mal? A resposta é sugerida, e é onde eu termino o estudo do Tribunal de Cristo. Está inserida em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o verso 15. E sofrerá ele dano por isso. Amém, irmãos? Agradeço aí a oportunidade e que Deus possa abençoar a sua vida e dar muita graça, né? Que a graça do Senhor Jesus venha estar realmente na vida de cada um dos irmãos que juntamente conosco tiveram aí a oportunidade, o privilégio de poder nos acompanhar até o término deste estudo tão maravilhoso, né? E que na próxima segunda-feira Deus venha nos capacitar, nos dar graça e trazer algo a mais nos nossos corações, para que juntamente com os irmãos eu possa estar transmitindo aquilo que o Senhor Deus tem nos ajudado, que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.